Você já teve vontade de dar o primeiro passo na sua vida, de iniciar algo diferente, mas você ainda sente que não é o momento perfeito, ou você acha que ainda não sabe o suficiente? Então assista esse vídeo até o final, que eu quero trazer alguns insights para você que vai fazer você iniciar hoje mesmo com aquilo que você tem em mãos. Eu queria contar para vocês a história, né, que está no livro de Mateus, que é a história do que Deus multiplica os pães, né? Foi chegando ao fim da tarde e os discípulos disseram a Jesus: libere o povoado para que eles possam ir embora e comprar alguma coisa para comer, né? Porque aqui no deserto já está chegando a tarde, então libera eles, senão eles vão ficar com fome. E aí Jesus disse aos discípulos: mas eles não precisam ir embora comprar alguma coisa para comer, é vocês que têm que dar alguma coisa para eles comerem. E aí os discípulos disseram: mas Jesus, a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes, né? Como é que a gente vai alimentar essa multidão? E aí Jesus disse aos discípulos: traga isso aqui. E aí Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, né? Olha para o céu, pronuncia a bênção, agradece e faz a multiplicação dos pães, né? E aí ele entrega os pães aos discípulos e eles distribuíram para as pessoas, todos comeram, né? A Bíblia diz que eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? E todos comeram e ainda sobrou 12 cestos, né? E o que a gente pode aprender com isso? Que aquilo que a gente tem pode parecer pequeno aos nossos olhos, né? Mas se a gente entregar isso nas mãos de Deus, é Ele quem vai fazer a multiplicação. A gente precisa ser fiel no pouco, ser fiel naquilo que a gente tem em mãos e naquilo que Deus já nos deu, né? A gente precisa de realmente usar isso que a gente já tem em mãos, de dar o primeiro passo, né? Já pensou se os discípulos tivessem uma mentalidade de escassez? Fala: Jesus, é ruim, eu só estou com 5 pães aqui, 2 peixes, eu vou comer eu mesmo, isso aqui não vai dar nem pro cheiro. Mas não, eles resolveram entregar tudo aquilo que eles tinham nas mãos de Deus, e foi Deus quem fez a multiplicação, né? E aí conta que todos comeram, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou 12 cestos, né? E o que a gente pode aprender também? Que tudo aquilo que a gente entrega nas mãos de Deus, que quando a gente dá o nosso máximo, né? Quando a gente pega tudo que a gente tem, entrega nas mãos de Deus, você pode ver que ainda sobrou 12 cestos cheios, né? Nada que a gente investe em Deus é perdido. O tempo que você faz, que você gasta aí fazendo uma oração de manhã antes de ir para o trabalho, isso é um investimento, fala a verdade, né? Isso não é um tempo perdido. Tudo aquilo que você investe em Deus retorna para você e muito mais, né? A gente precisa de aprender ser fiel no pouco. Porque se você não souber lidar com as coisas que Deus já entregou na sua mão, se você não souber lidar, por exemplo, você quer R$ 1 milhão, você quer ter mais dinheiro, ou sei lá, você quer um aumento de salário. Se você não souber lidar com aquilo que você já tem, você não vai saber lidar com aquilo que você ainda quer, entende? Se você não souber administrar R$ 1.000, você não vai saber administrar 1 milhão. Se você não sabe dar valor ao carro que você já tem, mesmo que seja velhinho, se você não mantém ele limpo, cheiroso, né, não tem capricho com as coisas que você já tem, não adianta você querer mais, né? Isso aí só vai, como que eu posso dizer, te atrapalhar ainda mais, né? Então você precisa saber lidar com as coisas no degrau que você já está, e a partir do momento que você já está usando tudo isso que você já tem, Deus vai te dar muito mais, né? A partir do momento que você já aprendeu as coisas que era para aprender no degrau que você está, você já vai para o próximo degrau, né? A Bíblia também dá o exemplo da parábola dos talentos, né? Que
A um jovem ele dá 5 talentos, ao outro ele dá 2 e ao outro jovem ele dá 1 talento. O que tinha 5 foi, trabalhou, multiplicou, voltou com 10, né? O que tinha 2 trabalhou, multiplicou, voltou com 4, mas o que tinha 1 enterrou a moeda. E quando o patrão, né, na Bíblia fala, o patrão chegou para pegar o que tinha entregado na mão deles, vamos dizer assim, aquele que tinha 5 entregou 10, o que tinha 2 entregou 4 e o que tinha 1 não entregou nada, né? E aí Deus disse: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, né? A gente precisa então saber usar tudo aquilo que a gente já tem em mãos. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente não pode esperar um momento perfeito, não existe um momento perfeito. Então, primeira coisa, você tem que usar o que você já tem e entregar nas mãos de Deus. Segunda coisa é você não se comparar, né? Às vezes você se compara com as pessoas que já estão num nível à frente, num nível acima, e isso te dá um sentimento de inferioridade, né? Ah, mas eu ainda não sou perfeito, eu vou esperar o momento perfeito e tal, mas não existe isso. Se você pegar, por exemplo, as pessoas que estão no sucesso hoje, vamos pegar aí um exemplo de Wendel Carvalho. Se você pesquisar a história dele, você vai ver que foram anos e anos de muita dedicação no que ele já faz hoje, né? Ele começou pequeno, ele não começou lá de cima, né? A gente às vezes quer já colocar o pé no degrau lá de cima, mas não existe isso, né? Então, o que eu aconselho? Você não se comparar, né, com ninguém. Claro, você olhar as pessoas como uma forma de inspiração, mas você deve ter o seu objetivo, dar sempre um passo de cada vez e não perder o foco. O que acontece? As pessoas, elas começam algo e no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, ouviu que ficou difícil, ouviu que não está dando resultado, elas pulam para outra coisa, né? E aí vai lá, fica mais 6 meses naquilo, e aí também não deu certo, pulou para outra coisa. O que acontece? Você precisa de ter foco e ser consistente naquilo que você faz. As pessoas que têm sucesso hoje, elas ficaram anos e anos fazendo a mesma coisa, o mesmo objetivo. Se for preciso, você deve mudar suas estratégias, né? Mas jamais o seu objetivo. Você tem que colocar uma coisa na cabeça e falar assim: eu vou fazer até dar certo, né? Porque senão você fica aquele ditado, igual o pato, não nada direito, não voa direito, nem anda direito. Então você precisa escolher uma coisa e ter foco naquilo. Por isso que é importante o seu objetivo estar ligado ao seu talento, aquilo que Deus colocou dentro de você, porque assim você não vai desistir nos primeiros obstáculos, né? Você tem que ter uma ideia. Se você souber que aquilo está ligado ao seu propósito, você não vai desistir fácil do seu objetivo, entende? E a quarta chave é: não tenha medo de arriscar, não tenha medo de tentar algo novo. Você sabe o que você tem que ter medo? De chegar no final da sua vida, sei lá, quando você estiver com 80, 90 anos, você olhar para trás e ver que você podia ter tido uma vida diferente se tivesse coragem de ter arriscado, né? Então não tenha medo do que as pessoas vão falar, não tenha medo de não saber o suficiente, tenha coragem para arriscar. Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo conseguia. E as coisas que realmente valem a pena na vida, muitas vezes dá um frio na barriga, né? É preciso sim correr o risco calculado. Então, você tem que ter medo de chegar no final da sua vida e ficar dependendo de um salário mínimo do governo, né? Você não pode ter medo de arriscar, né? Até porque é o seguinte: o seu sonho sendo realizado, ele não vai trazer benefício apenas para você, ele vai trazer benefício
para as pessoas ao seu redor, para a sua família, para os seus filhos que talvez nem nasceram ainda, sabe? Quando você realiza um sonho coletivo, não é só você que é beneficiado, e sim várias outras pessoas, né? Se você tem um sonho de empreender, talvez daqui a alguns anos você pode dar emprego para algum pai de família que está precisando de alimentar seus filhos, né? Você tem o poder de transformar não só a sua vida, mas a vida de várias outras pessoas, entende? O nosso propósito, ele tá ligado a... É o que eu sempre falo, servir a Deus em primeiro lugar e servir as pessoas. Então, assim, não tenha medo de arriscar, né? Se você não estiver disposto a acordar todos os dias de manhã em busca dos seus sonhos, você vai ter que acordar cedo para ir em busca do sonho de outras pessoas. Porque dá o mesmo trabalho, você sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. A conta de luz ela vai vir do mesmo jeito, a conta do supermercado ela vai vir do mesmo jeito, né? É o que eu falei, se você não estiver disposto a acordar cedo para ir atrás dos seus sonhos, você vai ter que passar a vida inteira acordando cedo para ir atrás do sonho de outras pessoas, né? Então é o seguinte, dê o primeiro passo com aquilo que Deus já te deu, seja fiel naquilo que Deus já te deu, use tudo, dê o máximo que você pode na condição que você tem e você verá que quando você já estiver usando o máximo que você pode no degrau que você está, você vai ver que você vai para o próximo degrau, né? E assim sucessivamente, um degrau atrás do outro, né? E você vai ver que daqui a alguns anos você vai ter chegado muito mais longe do que aquelas pessoas que ficam esperando o momento perfeito para começar e nunca começam. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, dê o joinha aí, comenta, compartilha, coloca sugestões, né? A gente está aberto para poder dialogar, trocar novas ideias e eu espero que vocês possam fazer um bom proveito desse vídeo. Não tenham medo de arriscar, não tenham medo de dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas depois você vai ver que as coisas vão começar a fluir naturalmente. E um grande abraço, uma boa semana e até mais.